Os cinturões de segurança, para nós entendermos por que são como são, temos que entender que eles têm que atender duas características. A primeira tem que ser resistentes. A segunda tem que nos oferecer recursos que permitam ajustá-lo ao corpo de diferentes pessoas. Vamos entender essas características. A primeira, resistência. Por que ser resistente? Porque o cinto, assim como os demais componentes de um sistema de segurança, tem que lidar com forças muito grandes a amparar a queda de uma pessoa. E são forças tão grandes que algum componente desse sistema tem que ser capaz de amortecer essa queda e preservar o corpo trabalhador dessas forças. Mas nem toda a força, nem toda a energia vai ser absorvida pelo sistema. E o que não for absorvida pelo sistema vai para o corpo trabalhador. E é distribuído essa força pelo corpo dele através das fitas. O que justifica a segunda característica. Ou seja, ele tem que ser capaz de se adaptar ao corpo das diferentes pessoas. Ninguém tem um corpo igual ao outro. E esse ajuste é extremamente importante. E por que esses ajustes são tão importantes? Imagine um trabalhador que tem uma queda livre. O sistema de segurança está lá montado e vai amparar a queda dele. A maior parte da força produzida por essa queda vai ser absorvida pelo sistema. Mas, como eu havia dito, o que não for absorvido por ele vai chegar ao cinturão de segurança e, por sua vez, ao corpo trabalhador. E são as fitas que vão distribuir essa força pelo corpo dele. Olha, para justificar a preocupação, eu, algumas vezes, no ambiente de construção civil, eu vi trabalhadores usando o cinto. Mas como alguns deles se sentem incomodados, justificando que se sentem apertados, que os movimentos são atrapalhados, que dificultam o movimento, o trabalho e tal, o que eles fazem? Deixam todas as fitas bastante soltas, que é para não incomodar. Agora imagine que se esse trabalhador vier a cair, vai ter as tais forças de qual eu falei, parte dessa força vai se distribuir pelo corpo, vai exercer força sobre partes do corpo, mas um cinto todo mal vestido e mal regulado, não se sabe onde é que essas fitas vão pegar. E provavelmente vai machucar o trabalhador. Durante esses quase 17 anos atuando no ambiente industrial, pelo menos 3 vezes eu ouvi um relato de trabalhadores homens que tiveram o saco escrotal esmagado pelo cinto. Aí eu falei, nossa, que horrível. Eu falei, pelo amor de Deus, não vou usar isso aí nunca. Calma. Na verdade, o vilão dessa história não é o cinto, e sim o mau uso dele. É lógico, se o cinto está mal vestido, no momento da queda você não sabe onde essas fitas vão pegar, o que vão fazer. Pode realmente esmagar uma parte do corpo, fraturar alguma parte, desvestir durante a queda. Ou seja, tem um monte de coisas ruins que pode acontecer pelo fato do trabalhador ter vestido e regulado mal o cinto. Em 2010, foram publicadas as últimas normas, as normas mais recentes, que determinam as características dos EPIs, incluindo o cinturão de segurança. Nessa norma, passou a ser obrigatório, entre as características exigidas por ela, que o cinto ofereça essa boa capacidade de regulagem, ou seja, que tenha fivelas suficientes ou formas de regulagem que permitam essa adaptação ao corpo das diferentes pessoas. Além disso, para atender a isso, cinturão de segurança tem tamanho. Pois é, tem muita gente que não sabe disso. Existe o tamanho 1 e tamanho 2. Bom, só 2 tamanhos? É óbvio que cada um deles vai atender uma variedade muito grande de pessoas. Mas é óbvio também que isso tem limitações. Então, o tamanho 1 vai servir para várias pessoas, mas alguém pode ser um pouco maior, ter um corpo um pouco mais volumoso e não consiga vestir o tamanho 1. Ou o contrário, né? O tamanho 2 seja grande demais e não dê regulagem para alguém muito pequeno. Vamos para uma questão mais prática. Vestir o cinto. Olha, isso daqui pode ser tão difícil, ainda mais para quem não está acostumado a usar o EPI ou não conhece o modelo, que eu já vi em sala de aula, instrutor usando vídeos do YouTube, mostrando alguém tentando vestir o cinto só com o objetivo de entreter a plateia, só para fazer as pessoas rirem, certo? Então, para evitar que vocês paguem micos, né, ou invistam tempo demais, mais do que precisa para vestir isso, eu vou dar uma dica. Eu não digo que essa dica vai resolver tudo, mas ajuda bastante. Começa pelo seguinte, o que é em cima e o que é embaixo. Então, imagina chegar para um trabalhador, treinar o osso para ele e falar assim, top, se vira, daqui meia hora eu volto, se você não conseguir eu te ajudo. Né? Bom, para evitar isso, aí vem a dica. Todo cinturão de segurança, qualquer modelo de qualquer fornecedor vai ter uma conexão no dorso, na parte das costas, que é isso daqui. Todos têm. E eu sei onde fica. Eu sei que é a parte
das costas e a parte alta. O que está saindo disso são ombros. Então, o que eu faço? Localizo essa conexão e aí, por ela, eu já posiciono o cinturão. Quer dizer, eu sei o que é a parte de cima, o que é a parte de baixo. Sei o que está saindo dele é o ombro. E o resto, olha, eu dei sorte, não enrolou muito. Aí o resto é você desenrolar e ajeitar isso. Bom, agora que já sabemos qual é a posição certa de vestir o cinturão, aí vem o trabalho de colocar. Isso é como um macacão. O macacão a gente não veste pelas costas? Então, o cinturão de segurança é a mesma coisa. Então, quando vamos fazer? Já ele com a posição certa de vestir, nós vamos colocar no chão, identificar os locais onde vão colocar as pernas e pelas costas nós vamos vestir. E aí o trabalho seria terminar de fazer regulagem, se necessário, e aí estamos prontos para usar. Uma outra característica que a norma da ABNT de 2010, que trata esse cinturão de segurança, aborda, são os tais elementos de engate, que eu estou chamando como conexões, que pode ser vários. E a norma, ela divide esses vários elementos de engate em 3 categorias: proteção contra queda, posicionamento ou suspensão. Nesse caso, esse modelo que eu estou mostrando aqui, ele é semelhante àquele vermelho que eu estava usando há pouco. Ele tem a mesma estrutura. Ele, inclusive, a conexão frontal ou peitoral, ele tem a conexão dorsal, porém tem algo a mais, que são essas conexões de ombro. Para que servem? Isso aqui foi pensado em ambientes restritos, em espaços confinados, em que, na eventualidade de um resgate, imaginando um trabalhador desmaiado, inconsciente, se ele estiver conectado aqui pela parte frontal, peitoral, ele vai estar com o corpo levemente inclinado para trás. Se ele estiver preso à conexão dorsal, consequentemente ele vai estar com o corpo levemente inclinado para frente. Ou seja, usando um ou outro, ele estaria com o corpo numa posição que podia dificultar o resgate. Como o espaço pode ser muito apertado, ele com o corpo em diagonal não permite uma manobra de subir ou descer com ele. Por isso, criaram essa conexão de ombros, em que uma pessoa inconsciente porta com a cabeça caída, mas o corpo reto, na vertical, facilitando ou permitindo, viabilizando o resgate, seja a manobra subindo a vítima ou descendo a vítima. Uma outra informação importante. Já havia empresas que se preocuparam em comprar um cinturão de segurança com esse tipo de recurso, e talvez, até a própria venda, talvez mal feita e tal, mas ignorar o fato de que você só consegue usar essas conexões aqui de ombro com esse acessório chamado suspensor. Por quê? Se eu fizer uma amarração direta, seja com cabo de aço ou corda, ou seja, o cabo que vai sustentar, vai içar a vítima, se eu fizer direto, a parte em Y, quando você colocar o peso da pessoa, ela tende a se fechar sobre o corpo dela. Quer dizer, no mínimo, vai fechar aqui a parte de trás aqui da nuca e empurrar a cabeça para frente. Na pior das hipóteses, vai pressionar o capacete ou a cabeça dela. Então, para que isso não aconteça e essa distribuição, então, seja segura e confortável, você precisa de acessório funcional, que é uma peça rígida que funciona, na verdade, como um cabide, dividindo o ponto de sustentação, o cabo de aço ou a corda, entre os 2 pontos de ombro. Isso aqui é um modelo de cinturão de segurança, um velho conhecido, né? Porque há muitos anos se usa. É o cinturão de segurança tipo abdominal. Eu falei velho conhecido porque durante décadas se usou isso, e durante muitos anos, quem atuava em altura, na verdade, só usava isso, até, inclusive os modelos de couro, né? Que, vale comentar, estão proibidos. Okay? Não se pode mais usar material natural para a confecção de EPIs. Por normas, obrigatoriamente precisa ser fibras sintéticas. Muito bem. Isso daqui para que serve? Para posicionamento, ou seja, para ajudar o trabalhador a assumir uma posição confortável para a tarefa que ele precisa desempenhar. Isso daqui não é para amparar a queda de ninguém. Cair com isso daqui é se partir em 2. Bom, o que ele tem? Então, isso daqui vai envolver a parte abdominal e de cada lado nós temos uma argola de aço, de muita resistência, onde você vai usar um acessório que é um talabarte de posicionamento.
O cinturão de segurança abdominal, a gente deve entender como sendo um acessório do cinturão tipo paraquedista. Não dá para usar ele sem o cinturão de paraquedista, porque cada um faz a sua função. O cinto abdominal, o que ele está fazendo aqui? Ele está me ajudando a assumir uma posição adequada, confortável, para o trabalho que eu preciso desempenhar. Para isso ser possível, um acessório dele é o talabarte posicionamento. Talabarte vai ser tema para o próximo vídeo, para o próximo episódio, tá? Mas inevitavelmente eu tenho que adiantar isso agora. Então, junto com o cinturão abdominal, para conseguir essa posição de trabalho, eu preciso usar o talabarte de posicionamento, que existem os modelos fixos e os modelos reguláveis como esse, que é isso daqui, ó, que me permite regular a distância que eu quero do equipamento da estrutura onde eu vou trabalhar. Okay? Bom, olha como é que ele está funcionando. Eu estou com o peso dos meus pés aqui sobre a estrutura. E apoiando a minha lombar é que tem o cinto abdominal. Então, nessa posição de uso, ele é confortável. As minhas costas estão apoiadas e eu consigo desempenhar a tarefa que eu preciso. Okay? Se pendurar nele, a coisa muda muito. Se eu precisasse mesmo me pendurar, o que aconteceria? O peso do meu corpo faria ele fechar sobre os ossos da minha bacia, do meu quadril. E só de se pendurar dói muito. Imagine cair então. Okay? Bom, ele está cuidando então só do posicionamento. Para minha segurança contra quedas de altura, eu estou usando o meu cinturão de segurança tipo paraquedista e o meu talabarte de segurança. Okay? Então cada um faz a sua função. Não dá para prescindir de um desses itens aqui do equipamento. Os modelos de cinturão de segurança que a gente demonstrou até agora, conhecidos como cinturão de segurança tipo paraquedista, os modelos mais básicos, eles foram projetados para serem usados na eventualidade de uma queda. Ou seja, eu posso ter passado 30 anos da minha vida profissional usando esse cinto e nunca ter usado de verdade. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca caí com o cinto, que é a condição ideal. Agora, se eu tiver que desempenhar alguma tarefa em que seja necessário, em algum momento, eu estar suspenso pelo cinto, aí tem modelos mais adequados, como esse que eu estou usando aqui. Tá? Que a estrutura do cinto, as partes do cinto que têm contato com o meu corpo são mais largas, para que, no momento que eu fico suspenso por ele, o peso do meu corpo se distribua sobre uma superfície maior e torne ele, então, mais confortável nessa situação. Outra característica desse cinto são recursos, ele tem muitos recursos, o que torna o cinto muito versátil, quer dizer, eu posso usar em várias situações diferentes de trabalho. Olha só, de conexões, esse aqui me oferece essa conexão peitoral, como nós vimos em outros modelos, esta conexão aqui para suspensão, lembra que eu falei há pouco no vídeo, né? Nós temos os elementos de engate que são para segurança, nós temos para suspensão ou nós temos para posicionamento. Então, este aqui de segurança, este aqui de suspensão, nós temos, fazendo parte do cinto, o cinto abdominal, com as conexões laterais para o talabarte de posicionamento, e tenho a conexão dorsal. Isso me permite, então, configurar um EPI conforme a situação de trabalho que eu tenho. Esse modelo aqui do meu lado vai ter todos os recursos que eu listei agora e ainda, adicionalmente, tem as de ombro que nós tínhamos visto num outro modelo. Okay? Esse cinto aqui, este aqui tem 5 conexões diferentes, esse aqui tem 7. Olha, eu vou aproveitar isso para enfatizar uma coisa muito importante. Independente de quantas conexões você tenha no cinto, apenas 2, lembrem disso, apenas 2 são para proteção contra a queda de altura. Ou seja, o sistema que vai amparar a sua queda deve ser conectado ou nessa conexão aqui peitoral, frontal, ou nessa dorsal. Ou seja, seriam as duas centrais e os pontos altos.